Olá, gente, você que nos acompanha aqui no Conjuntura Atual. Estamos hoje aqui com um convidado diretamente do município de Jequié, no sudoeste da Bahia. Ele que é deputado estadual eleito com mais de 60 mil votos nas eleições de 2022, deputado pelo Partido Progressistas. Deputado Hassan, seja bem-vindo. Uma alegria aqui falar com o senhor. Eu que agradeço, uma satisfação muito grande, agradeço o convite e uma alegria estar aqui também, poder falar um pouco sobre nossa vida e sobre o nosso mandato. Maravilha. Quem conversa com a gente aqui, com o deputado Hassan, é o nosso querido Paulo Maneira. Tudo bem, Olha, Paulo? Como é que tá? tudo tranquilo, graças a Deus, tudo certinho. Então, viva! Vamos apertar. O Maravilha. deputado vai pegar leve. Deputado. Sempre leve, sempre tranquilo. Papo bom, papo leve. Aqui nos bastidores, antes de começar o programa, a gente já bateu um papo super tranquilo, super leve. Verdade. Antes de começar, o papo ficar mais sério, eu queria que você contasse um pouco, Hassan, sobre a sua história, né? Quem é Hassan? A Como é gente que sabe que você tem um currículo vasto, tem um né, currículo bem deputado? vasto. Eu queria que você explicasse um pouquinho para quem ainda não conhece você, ter a oportunidade de conhecê-lo. Vamos lá. Sou natural de Jequié, Bahia, né? Mas durante toda a minha vida eu não me envolvi com política. Eu sempre fui da área privada, sempre fui empresário, né, do meio de comércio, comerciante na cidade de Jequié. Meu pai é um comerciante tradicional lá de Jequié, sírio, nasceu na Síria, veio para o Brasil, acabou se instalando, iniciando sua atividade comercial ali em Jequié. E a partir dali formou família, né? Conheceu minha mãe, teve 6 filhos, eu sou o terceiro filho, 2 mulheres, eu no meio, mais 2 mulheres e o caçula, né? Mais novo de todos. E ali trabalhei sempre na questão do comércio. Quando foi no ano de 2016, houve o primeiro convite para que a gente pudesse estar ingressando no partido. E a partir do nosso ingresso no partido, houve o convite para que nós pudéssemos compor a chapa de prefeito e vice-prefeito. No caso, o convite a mim, o convite para vice-prefeito de Jequié. Nós aceitamos, fizemos uma campanha lá bastante dura e, graças a Deus, na época nós vencemos as eleições. Ato contínuo, fui convidado para ser secretário de saúde do município de Jequié no ano de 2017 e 2018, quando mais ou menos no mês de outubro, problemas de divergências políticas e de administrativas, eu divergindo da gestão municipal. Era o prefeito Sérgio da Gameleira, né? Sérgio Gameleira. Eu solicitei, pedi minha exoneração do cargo de vice-prefeito e fiz um rompimento político público com o prefeito, o então prefeito. E aí saí ali daquele movimento político, fiquei um pouquinho mais de lado e acompanhando a política, até que no ano de 2020 nós estávamos ali conversando, dialogando com o então deputado estadual Zé Cocá e decidimos apoiar Zé, né, para prefeito de Jequié. Foi quando o prefeito então foi afastado, né, a decisão da Justiça Federal, Polícia Federal e tal, e eu acabei assumindo a interinidade da Prefeitura de Jequié durante um período de mais ou menos aproximadamente 45 dias. Período que a gente aproveitou para buscar fazer um equilíbrio das finanças da nossa cidade, que vinha com muita dificuldade, atrasando o salário. Nós conseguimos pagar em 45 dias 2 folhas salariais, todas duas dentro do próprio mês, cortamos um monte de gastos, fizemos um equilíbrio das contas financeiras e fizemos um estudo, né, da viabilidade da Prefeitura de Jequié. Foi quando a gente viu que realmente faltava ali gestão e que havia condições. Foi quando o Zé estava bem nas pesquisas e nós apoiamos Zé para deputado, para prefeito e também logrou êxito. Conseguimos fazer Zé prefeito da cidade de Jequié. E aí ele me convidou para ser o secretário de governo dele já no ano de 2021, início do ano de 2021, na gestão dele. Foi quando nós organizamos a Prefeitura de Jequié, né? Equalizamos todas aquelas despesas que não eram necessárias, né? E fizemos uma otimização da receita e equilibramos as despesas, fazendo com que o município saísse de deficitário para superavitário, e hoje é um município que tem uma saúde financeira muito equilibrada, consegue fazer investimentos com recursos próprios
E está aí o resultado. O Zé hoje tem mais de 90% da aprovação da sua gestão, fazendo uma grande política pública, principalmente na área de infraestrutura, uma verdadeira revolução que tem sido exemplo, tanto infraestrutura de pavimentação da cidade, que mais de 50% da nossa cidade não era pavimentada. Hoje essas ruas têm ou asfalto ou um projeto que é feito lá de concreto, naquelas ruas estreitas, ruas que não foram preparadas, planejadas, ruas menores. E hoje nós fazemos esse grande projeto de pavimentação das ruas. Fora as outras áreas, educação, saúde, esporte, cultura, todas elas. Fizemos um grande, belíssimo São João esse ano, um São João que realmente, graças a Deus, foi um dos maiores da nossa Bahia e que levou um grande público, aproximadamente 100 mil pessoas. Então, é uma gestão que hoje é exitosa, Zé, e a gente fica feliz, né? E aí ele me convidou para que eu pudesse ser candidato a deputado estadual, representando a cidade de Jequié e toda a região, tanto o Médio Rio de Contas quanto o Vale do Jiquiriçá. Das dois territórios, eu fui o mais votado de todos os dois. Fui o mais votado de Jequié de todos os tempos, de deputado estadual. Fui o mais votado do Médio Rio de Contas e fui o mais votado do Vale do Jiquiriçá. Você é o famoso poca-urna, né? Não. Eu acho que é reflexo da gestão, reflexo do trabalho que nós desenvolvemos. Você veja que na área política eu só tenho aí aproximadamente 6 anos, mas com um currículo, como vocês disseram, já de muito trabalho. E o fruto desse trabalho, nós plantamos e agora nós estamos colhendo. E agora com essa grande responsabilidade de representar essas 61 mil pessoas, mas na verdade a gente tem que representar toda a Bahia, mas lógico com um compromisso muito grande com a nossa região. Olha, o senhor falou da votação em 2 territórios de identidade, em especial também no município de Jequié, do qual o senhor é oriundo e tem toda uma carreira construída, mas eu queria saber, a sua pauta dentro da Assembleia é uma pauta municipalista, né? Sim, tenho me colocado como um deputado municipalista, inclusive demos entrada na frente em defesa das pautas municipalistas. Temos encampado, juntamente com os prefeitos e a UPB, um trabalho que começou com o Zé quando foi presidente da UPB e hoje está o presidente Quinho. Inclusive estivemos na semana retrasada em Brasília, quando foi aprovada na Câmara a redução, a PL, né, que faz a redução do INSS, o patronal, de 22,5%, ele cai para uma escala de 8 a 18, dependendo do per capita dos municípios, que a gente espera que também passe pelo Senado e que possa ser revertido, né? Não, ele sendo aprovado na mesma na mesma forma que foi aprovado na Câmara e que possa ser sancionado pelo presidente da República. Caso isso aconteça, será assim algo que vai trazer aos prefeitos uma condição, pelo menos um alívio muito grande. Os prefeitos, principalmente das menores cidades, aqueles que recebem 0,6, 0,8 até 1,0, eles estão tendo muita dificuldade porque FPM é a maior receita que eles têm, são municípios que não têm receita própria e acaba que o INSS também impacta muito na folha de pagamentos. Então, essa redução vai aliviar, vai fazer com que eles, pelo menos, possam ter a tranquilidade de fazer o pagamento das folhas de funcionários e de fazer a manutenção ali, né, da sua gestão. Caso isso não aconteça, realmente nós teremos aí uma dificuldade muito grande nesses municípios. E os prefeitos estão em pânico, né, com essa queda do fundo de participação dos municípios. E quais são, além do INSS, quais são as alternativas para poder contornar essa situação? Não, realmente essa questão da nova taxa do imposto de renda impactou demais no FPM, né, reduzindo. Você veja que no mês de julho houve uma redução de 34%, já no mês de agosto parece que foi algo em torno de 21%. Isso para aqueles municípios menores, que como eu disse, que não tem a receita própria, realmente... Você acha que pode quebrar mesmo alguns municípios, esses 417 da Bahia? Se nenhuma medida for tomada, né? Quebrar mais, né? Muitos já são quebrados. Muitos já têm muitas dificuldades, mas vivem desse valor. Vivem do FPM, vivem de emendas parlamentares, vivem também de algumas articulações governamentais do governo do estado também, que faz todas aquelas obras e investimentos nos municípios, mas de forma direta a gestão
pública municipal, ela depende muito do fundo de participação. Hoje o senhor está presente em quantas comissões na Assembleia? Eu estou presente em quase todas, mas assim, eu sou titular da Comissão de Saúde, sou titular também na Comissão de Finanças. Eu sei que em 8 meses, mais ou menos, 7 meses de mandato, Isso. várias iniciativas aí propostas pelo deputado, a segurança pública está na pauta, mutirão de PCD, do Detran, criação do Centro de Excelência em Neurodesenvolvimento, dentre outras pautas. E uma muito importante que é a da Via Bahia. Sim. Eu queria Pronto, eu ia entender entrar- um pouquinho eu ia dessa entrar nisso briga aí aí. com a Via Bahia, porque é um Vamos lá. problema de todos nós. Todos nós, sem Todos dúvida. nós. Bahia. Saiu de Salvador, tem um problema ali. Eu, por exemplo, estou chegando agora de viagem, né? Eu enfrento esse Como é que foi problema por aqui, né? semanalmente. Eu disse hoje que hoje eu dava início minha saga semanal, né? Que é realmente vir de Jequié para Salvador, eu venho ali pela BR-116 e depois pela 324, e a gente tem considerado um verdadeiro absurdo. Nós iniciamos aqui com um convite à Via Bahia, foi através da Comissão de Infraestrutura, do deputado Eduardo Salles, que a preside de forma muito participativa ali, realmente está fazendo um grande mandato à frente daquela comissão. E nós convidamos o presidente da Via Bahia, esteve lá então, na época, disse que tinha recurso represado para fazer o investimento, dependendo do acordo e tal. Mas todos nós questionamos, e ele dizendo que, infelizmente, o contrato é deficitário, que na verdade tem prejuízo, mas que está buscando um reequilíbrio junto à NTT, ao Ministério dos Transportes, mas que depende aí de um acordo na AGU, né? Advocacia. Exatamente. E aí nós ouvimos ele ali e tal, mas disse que naquele período ali que nós estivesse discutindo não teria aumentos. Aí daqui a pouco, na véspera do São João, nós somos surpreendidos com um aumento. E sem investimento. Sem nenhum investimento. Veja bem, o contrato da Via Bahia foi assinado no final de 2009, teve início em 2010, nós estamos em 2023, então são 13, quase 14 anos já de contrato. Nesse contrato tem várias cláusulas que regem que a Via Bahia teria que fazer a duplicação, tanto ali de Feira até o estado de Minas, a divisa do estado de Minas. Portanto, até hoje, só foi feito até a ponte do Paraguaçu. Então, o motivo não falta para rescindir esse contrato. Mas não é só a duplicação. Hoje nós enfrentamos um outro problema, que é a buraqueira. Hoje nós vivemos com um asfalto com um piso totalmente precarizado, sem a devida limpeza, sem a devida manutenção. E realmente, assim, parece que foi uma coisa assim que foi abandonado mesmo. Mas continuamos pagando. Semana passada, já estivemos na Polícia Federal, né, dando entrada numa ação judicial para investigação de negligência contratual. Estivemos também, protocolamos já no Ministério Público Federal. Na semana passada, nós fomos até Brasília, nós fomos até Brasília, onde estivemos lá na NTT, com o diretor da NTT, Dr. Rafael, que nos recebeu, nos explicou que toda essa tratativa está hoje em discussão jurídica, né? Na verdade, a Via Bahia tem vencido algumas ações judiciais e tem feito com que ela consiga se manter nesse contrato e sem mesmo sequer estar prestando as suas obrigações. E nós temos questionado isso. Houve também naquele dia uma audiência pública na Câmara Federal, proposta pelos deputados do PSD, foi nosso amigo Ângelo Coronel, e também por Gabriel Nunes. 2 deputados federais proporam, foi feita lá uma audiência pública, onde estávamos em bancada estadual, em torno de 11 a 12 deputados, e mais uns 12 deputados federais. E ali, então, também foi chamada a Via Bahia, o presidente não foi, mandou um advogado, lá estava a NTT, estava o Ministério do Transporte, estava a AGU, e todos puderam ali colocar a preocupação, alguns já pedindo pela intervenção, né, do contrato, outros para terminar esse contrato e reiniciar, mas ali foi dito que está havendo um possível acordo entre a empresa e a NTT para que dê seguimento a esse contrato e que eles possam retomar as obras, possam retomar
a parte de duplicação, embora muitos já não acreditam na empresa, né? Inclusive, no discurso do deputado Léo Lomanta, ele dizia lá que o nome da empresa devia mudar de Via Bahia para Envergonha Bahia. E realmente é algo que tem envergonhado a todos nós que somos representantes públicos, né? É vergonhoso a gente passar por um asfalto daquele, parar no pedágio, pagar o pedágio. E eu dizia lá que uns falavam, não, é o pedágio mais barato do país. Não é o mais barato, porque o que é pago e a gente não recebe nada em troca. Então ele é caríssimo. Está pagando por nada. Por nada, é muito caro. Infelizmente, é isso que a gente vive hoje. É um desrespeito com nós, baianos e baianas, que temos que trafegar por aquelas rodovias. E eu, em particular, ainda tenho solicitado como trecho prioritário, um trecho que vai ali do Jaguaquara até Jequié, que é a Serra do Mutum, um trecho conhecido pelo perigo que é aquele trecho ali da Serra do Mutum, que muitos acidentes já ocorreram, muitas vidas já foram ceifadas, e a gente tem solicitado para que eles realmente possam retomar o contrato, se for a Via Bahia que retome a Via Bahia, se não for que acabe o contrato, que possa ser feita uma nova licitação. O fato é que lá foi colocado, em Brasília, que o que a Via Bahia pretende é um reequilíbrio da razão aí de aproximadamente 12 bilhões. E isso foi dito lá que representa praticamente mais do que o investimento da rodovia da Dutra. Então você veja que é um verdadeiro absurdo e a gente vai continuar, né? Nós temos Marcinho, o deputado Marcinho deu entrada novamente num pedido de CPI, foi dado o primeiro, não foi aceito pela questão jurídica, que nós não podemos investigar um contrato federal, que é uma concessão federal, mas agora foi dado entrada num novo pedido de CPI, agora exatamente para poder estar acompanhando a parte dos serviços. Então, como nós temos uma comissão de defesa do consumidor, nós vamos estar buscando os serviços que deveriam estar sendo prestados, que não estão sendo prestados. É uma pauta que consegue unir oposição e governo. Exatamente, temos colocado isso. Ela é suprapartidária, não tem lado. Tanto que na primeira CPI houveram mais de 40 assinaturas. Né? Isso prova que tanto a oposição quanto, mais 2/3 da quanto base, mais 2/3 da casa, quanto base, estão preocupados. E todos nós somos usuários, né? No São João foi um absurdo. Eu fiz 5 horas de feira Salvador. Então, esse negócio de pedágio é engraçado aqui na Bahia. A gente tem a concessionária Litoral Norte, que é um pouco melhor do que a Via Bahia, embora eu viajei esse feriado. Tem os pontos também, padrão Via Bahia de qualidade. Mas o mais curioso dessa situação é que o sergipano, o alagoano, ele curte o litoral todo da Bahia, sem pagar R$1 de pedágio. E o baiano, quando sai de Salvador e vai para Jauá, ele já paga, já começa a contar ali, ele paga. E quem vem de fora, se for até Jauá, não paga nada. Tem uma estrada, uma manutenção razoável, sem desembolsar nenhum tostão. A gente falou em oposição e situação. Hoje o deputado Hassan faz parte de qual bloco aí? Desde final de janeiro, antes de nós iniciarmos o mandato, quando nós tomamos posse ali no dia 1º de fevereiro, se não me engano, salvo algum engano aí, eu acho que foi 1º de fevereiro, nós tomamos posse. Nós fomos convidados pelo governo para poder discutir, eu digo nós, bancada do Partido Progressistas, e havia um interesse do governo que nós pudéssemos fazer parte da base. Houve um entendimento, na verdade, aí é importante a gente dizer que não foi o Partido Progressistas quem foi para a base do governo, mas sim a bancada, os 6 deputados estaduais, em comum acordo, ingressaram na base, já assinamos ali na posse, já assinamos a lista da maioria, ou seja, da base governista, e hoje nós fazemos parte. E naquela época, nas discussões ali com o governador, com o secretário da Serim, que é o Caetano, com o chefe de gabinete, nosso querido, uma pessoa formidável, espetacular, que é o Adolfo Loyola. E ali naquela tratativa, todos nós colocávamos da nosso interesse em estar participando exatamente da possibilidade de nós podermos contribuir. E são essas ações hoje que nos dá a condição de realmente estar participando da discussão política, da discussão pública. A bancada hoje tem uma cadeira no Conselho Político. Lógico, nós sabemos que nós não apoiamos o governador Jerônimo Rodrigues,
mas a gente com essa visão de que a gente precisa olhar para frente, não para o retrovisor, que a gente precisa avançar, que a gente precisa poder participar, contribuir, participar das discussões, né? Participar das indicações e ter a possibilidade de ser escutado, de poder ir às secretarias, de poder estar levando as demandas dos nossos municípios no interior. Semana passada, por exemplo, eu conversei com Loyola, ele prontamente marcou ali com o comando da Polícia Militar. Nós estávamos com um problema local ali na cidade de Jequié, que era uma decisão de uma possibilidade de fechamento das companhias dos bairros. Nós temos lá pelo menos 3 companhias e bairros, e havia uma decisão local de fazer o fechamento dessas companhias. E nós fomos lá discutir, inclusive, infelizmente, esse ano saiu aí uma publicação em que coloca que no ano de 2022 Jequié aparecia como a cidade mais violenta do país. Inclusive, notícia que nós não concordamos, nós realmente não temos esse sentimento de que é uma cidade tranquila, uma cidade pacata. Lógico, tem seus problemas de segurança pública, muito também em conta do presídio que ali existe, e esse presídio faz com que existam aquelas guerras, e sim, traz um entorno complicado e acaba tendo aquelas guerras de facções. Mas é uma cidade tranquila, uma cidade pacata, uma cidade ordeira, de povo bom, e a gente não concordava. Então nós fomos lá, tivemos no comandante, discutimos com ele e prontamente, né, o coronel Paulo Coutinho retornou para nós já com a notícia de que não tomaria mais essa decisão, que essa decisão já tinha retornado, e a gente saiu muito satisfeito. Ou seja, se nós não estivéssemos fazendo parte do governo, muito dificilmente nós poderíamos ter esse acesso, essa condição de discutir, de mostrar os pontos, né, para que a gente pudesse estar levando a melhoria para a nossa população. Então, é essa que eu digo que é a parte da gente poder contribuir, discutir e participar da gestão do governo Jerônimo Rodrigues. Deputado, ainda falando sobre esse apoio ao governo, o governador falou e foi bem claro que primeiro eles vão contemplar na próxima eleição quem marchou com eles, depois quem chegou no segundo turno e depois quem chegou por último. Como é que você enxerga isso e como é que isso vai se dar nas suas cidades, que você tem prefeito, que você tem de alguma forma ajudar? Como é que isso vai acontecer no próximo ano? Veja bem, na maioria das prefeituras que votaram comigo, né, que eu sou representante, a maioria delas votaram com o governador Jerônimo Rodrigues, em sua grande maioria. A única prefeitura assim, que realmente não votou com o governador Jerônimo Rodrigues foi exatamente a cidade de Jequié, o prefeito Zé Cocá, que naquela situação, quando o PP decidiu sair da base do governo e apoiar a ACM Neto, o prefeito Zé Cocá, pela relação que ele tem com o então presidente João Leão, resolveu acompanhar o Partido Progressista, portanto, votou com a ACM Neto. Mas eu acredito muito no amadurecimento, né, dos pensamentos, da política, e tenho trabalhado nesse sentido e acredito que nós vamos conseguir chegar a um denominador comum, a um bom senso, para que a gente, se a gestão do prefeito Zé Cocá, independente de quem ele tenha apoiado para governador, é uma gestão que é aprovada pela população de Jequié, por mais de 90% da população, por que não haver a condição do diálogo? Tem que governar para 100% da população. Exatamente. Então, há necessidade de sentar, há necessidade de dialogar, isso nós estamos fazendo. Eu tenho esse perfil do diálogo, de sentar à mesa, de buscar conciliador, sem dúvida. Esse faz parte. Ao pouco, a população baiana, aqueles que ainda não me conhecem bastante, vai passar a conhecer. Eu tenho bastante esse perfil de buscar esse concílio. No início da conversa, a gente falou um pouco da sua experiência no executivo. E o senhor, pelo seu relato, disse que foi um homem que arrumou a casa naquela ocasião, né? Estava a prefeitura enfrentando algumas dificuldades. Em 45 dias, o senhor conseguiu liquidar 2 meses de folha salarial. Ao que tudo indica, o senhor deve apoiar a reeleição do prefeito Zé Cocá, mas, de repente, lá na frente, depois do mandato de Zé Cocá em 2028, há uma possibilidade de pensar em voltar para o executivo. E olha que Jequié é uma cidade que já fez 2 governadores de estado. Sem dúvida. Jequié é a cidade do meu coração, nasci lá, né? Amo minha cidade, e ali a gente tem nosso umbigo enterrado.
E graças a Deus eu me orgulho desse período que eu fiquei à frente da gestão interina. Inclusive, tenho muito orgulho, porque nesse período minhas contas foram aprovadas, sem ressalva, sem multa, e isso a gente sabe que deveria ser a regra, mas infelizmente. Se tornou virtude. E aí eu me orgulho dessa questão, de ter passado, ter conseguido organizar e sair com minha ficha limpa. Mas nós temos agora, ano que vem, a reeleição do prefeito Zé Cocá. 2026 tem uma nova eleição e não dá para a gente já estar discutindo 2028. Lógico, meu nome vai estar sempre à disposição do meu grupo político, vai estar sempre à disposição do meu povo, da minha população, mas hoje o meu compromisso é com a região. Eu tenho que pensar no mandato como um todo, né? São 284 cidades que votaram no deputado Hassan, e Hassan precisa dar esse retorno para essa população, até para justificar os salários, justificar as despesas que a gente tem aqui na Assembleia, e a gente está buscando isso. Eu sempre prometi para todo o meu eleitorado que eu seria um deputado bastante presente, bastante participativo. E graças a Deus, durante esses 7 meses, tenho demonstrado ser dessa forma, tenho conseguido conquistar o respeito dos meus colegas que eu estimo bastante, tanto da oposição quanto da situação. Tenho uma boa relação já com quase todos. A gente sabe da dificuldade quando se entra na Assembleia, primeiro mandato, sempre você ainda não é muito visto ali, consegue participar, mas a gente já consegue estar hoje em 2 comissões como titular. A gente já consegue propor, já propus audiência pública, já levei para Jequié a primeira sessão itinerante da Assembleia neste mandato, foi eu quem levei para Jequié. Nós fizemos lá uma sessão da Comissão de Saúde, inclusive, graças a Deus, tivemos êxito em uma das pautas, que foi uma defesa da Unacom para a nossa cidade, mas não para Jequié. A Unacom é uma central que ela atende regionalmente, vai atender uma população ali da saúde, da região de saúde de Jequié, que compreende aproximadamente 27 municípios e uma população estimada em mais de 600 mil pessoas. Então, todas essas cidades que antes precisavam mandar seus pacientes oncológicos para o tratamento em Salvador ou em Itabuna, a partir agora do final do mês, já foi dado um prazo aí pela secretária de Saúde, Roberto Santana, pessoa a quem eu mando um abraço, pessoa muito competente, comprometida, pessoa de palavra, muito responsável, e que já nos colocou que nos próximos dias, até o final do mês, nós já teremos o início dos serviços da Unacom na nossa cidade, ali no Hospital Prado Valadares. Já fruto dessa audiência, de uma indicação que nós fizemos a partir dessa audiência itinerante, e você vê que a gente já consegue começar a colher esses frutos do que nós temos plantado no nosso trabalho legislativo. Deputado, a gente falou aqui até antes um pouquinho sobre exatamente essa transição. Como é que foi virar essa chavinha? Porque você do executivo, sua caneta tem tinta, né? Quando chega no legislativo, a história é diferente. É muito mais a conversa, muito mais o jogo de cintura. Como é que tá você, esses 7 meses aí, você como deputado, como é que tá lidando com isso? É verdade, é bastante diferente você sair do poder executivo para o legislativo, e há uma necessidade grande de adaptação, de você entender como a máquina e o sistema funciona. E você precisa ter muita articulação, você precisa ter muita relação. Eu costumo, Paulo, dizer que eu, na política, tenho feito relacionamentos, tenho feito política com relação às cidades onde eu sou votado, os grupos que me apoiam, eu crio relação com eles, eu crio uma amizade. Então, quando você tem a amizade, é difícil existir nesse meio a traição. Então, a gente tem feito dessa forma, da mesma forma que eu tenho feito aqui com o governo. Existem secretários, diretores, onde a gente vai criando relação, vai criando amizade com essas pessoas, e a gente tem levado pautas que realmente são pautas de interesse popular, né? Não são, nenhuma tem de caráter pessoal, muito pelo contrário. Eu também não sento à mesa, nunca sentei, e qualquer um do governo pode falar para estar discutindo espaços, cargos, nada disso. Eu quero benefícios para levar a população. Todas aquelas demandas que são me passadas, toda semana eu vou para o meu interior, todas as semanas eu estou em contato com a população. Sexta-feira mesmo eu estava no CEAVIG, no Centro de Abastecimento, na Feira Livre, conversando com as pessoas, ouvindo e trazendo essas demandas para aqui, para Salvador, para que a gente possa buscar, junto ao governo, junto à secretaria, junto a todas as autarquias aqui, para que a gente possa realmente dar
esse retorno à nossa população. Nós temos aí vários pedidos, a BA-026, a Curva da Morte, que tem acontecido vários acidentes. Para você ter ideia, semana passada nós tivemos 3 acidentes lá nessa estrada, todos 3 tiveram óbito, e a gente se preocupa para que a gente possa, fiz a indicação aqui para o nosso secretário da CEINFRA, possa fazer as intervenções de sinalização, de guarda-reio. Nessa curva é uma ladeira muito grande, possa fazer uma caixa de escape para que não aconteçam exatamente vítimas fatais nesses locais, pessoas que não conhecem as estradas. Então, as contribuições que a gente tem feito são essas. A cacauicultura está na pauta também Também. do seu mandato, e eu queria saber como é que o senhor tem pensado para desfazer esses gargalos da cacauicultura Bahia, que hoje enfrenta alguns pequenos problemas nesse setor. Nós tivemos logo no início do mandato uma solicitação da região ali. Jequié tem uma boa participação na produção cacaueira, e que foi aquela importação do cacau da África, né? Então, existe uma instrução normativa 125 e que permite essa importação. E essa importação estava fazendo com que nós estivéssemos correndo um perigo muito grande, que é o risco do fitossanitário, né? De trazer doenças da África para cá. Além disso, o impacto disso sobre a nossa economia local, porque você acaba criando uma concorrência desleal, e aí prejudica os pequenos cacauicultores, aqueles que a produção cacaueira, ela demanda muito de mão de obra e acaba você sofrendo muito toda a região. Então, nós fizemos audiência pública, até minha, foi eu quem propus a audiência pública, uma audiência pública rica, depois isso já foi levado para Brasília, para que o Ministério pudesse está revendo essa questão dessa instrução normativa, além de possibilitou com esse movimento, dando a visibilidade a essa discussão, a possibilidade de estar discutindo a dívida cacaueira, né? A dívida daqueles pequenos produtores, que realmente tem impactado bastante. Então, você veja que o trabalho legislativo, às vezes você não tem a possibilidade de fazer, de executar, mas você tem essa possibilidade de trazer esses problemas, abrir aqui, mostrar, aí você dá visibilidade a essas discussões, e aí com essa visibilidade chama a atenção das autoridades, dos órgãos, para que possam discutir e realmente ver que ali está tendo algumas distorções e precisam ser ingeridas. Deputado, como é que você avalia esses primeiros meses de governo de Jerônimo? E qual que você acha que são os gargalos que a Bahia enfrenta hoje, que assim, são os mais difíceis assim, de serem enfrentados, que vai precisar de muito esforço? Olha, eu estou vendo aí uma movimentação, um esforço muito grande do governador Jerônimo Rodrigues em todas as áreas, né? Uma presença constante, todos os dias, todos os finais de semana, 2, 3 agendas no interior, visitando, levando obras, verificando as necessidades, demandas também. E eu acredito muito no governo dele, né? Eu conheço o Jerônimo foi colega meu de escola, né? Nós estudamos juntos no Polivalente. Ele é ali próximo da nossa região, praticamente morou e viveu em Jequié, mas ele é ali da Palmeirinha, da cidade de Aiquara, cidade vizinha. E eu acredito muito no homem, eu acredito muito no caráter, na personalidade do governador Jerônimo, e acredito que ele vai fazer, sim, um grande governo. E o gargalo hoje, sem dúvida, né? Não temos como... ele tem enfrentado firmemente essa questão, que é a questão da segurança pública. Não tenho dúvida que esse é o grande gargalo, é o grande desafio do governo Jerônimo Rodrigues, mas eu quero dizer aqui que eu confio, primeiro no governador, na intenção dele e no pulso dele, e tenho certeza que ele vai conseguir vencer juntos com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com todas as nossas forças de segurança, o secretário Marcelo Werner, o comandante coronel Paulo Coutinho. Tenho certeza que nós vamos dar a volta por cima e vamos conseguir vencer essa guerra da violência, do tráfico, e com certeza nós vamos ter de volta a nossa tranquilidade de poder andar nas ruas, né? Aqui em Salvador, o que aconteceu semana passada foi muito triste, mas eu acho que a resposta foi rápida, foi firme, e dessa forma nós vamos conseguir construir. Eu acredito que nós vamos vencer e teremos, assim, talvez, aí o melhor governo que a Bahia já teve. Ok.
Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui. Passou rápido. Rápido. Eu estou conversando demais. Não, Esteja à vontade para voltar, porque a gente vê que o senhor é um deputado muito atuante, de muitas pautas, de muitas frentes, e para a gente será sempre um prazer recebê-lo aqui de novo no Conjuntura Atual. Eu que agradeço, realmente um prazer muito grande estar aqui com vocês dois, bater esse papo para mim. Eu tirei aqui como fosse um bate-papo mesmo, fiquei muito à vontade, agradeço a vocês. Não me apertaram, estou tranquilo, estou saindo leve. Muito obrigado, estarei à disposição sempre que for chamado. Todas as pautas que são, a gente não falou aqui, por exemplo, sobre a questão do centro que nós fizemos a indicação, né, para atendimento às crianças com autismo. O deputado ainda vende o peixe aí, tá vendo? Não, nós estamos com um grupo de trabalho, amanhã nós teremos reunião, estaremos visitando o CRETEA, mas é realmente uma preocupação que nós temos, são problemas que a gente precisa estar tratando com muita seriedade, e eu agradeço a vocês a oportunidade e me coloco sempre à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Obrigado, deputado. A gente que agradece a sua presença. Você que nos acompanhou, encaminhe esse link para um amigo, para uma amiga. Marca aí o joinha se você gostou, deixa aí o seu comentário que a gente vai mandar para a assessoria do deputado e com certeza vocês serão respondidos. Um grande abraço e até a próxima semana.